Se você tem a sensação de que as suas conquistas são acidentes e que a qualquer momento as pessoas vão descobrir a sua incompetência, descobrir que você é uma fraude, saiba que você está vivendo uma coisa chamada a síndrome do impostor. Essa síndrome está diretamente ligada a uma insegurança interna. Você não acredita ser o suficiente, você não acredita ser realmente bom em praticamente quase nada. Você acha que você não merece as coisas que você tem. Isso é causado por certas distorções de pensamento. Acreditar que ou você tem que ser bom em tudo, ou você não será bom em nada. Ou também uma distorção de você filtrar as suas qualidades, os bons resultados e você focar e se abraçar àqueles resultados negativos ou certas frustrações na sua vida. O resultado dessa síndrome é você se tornar uma pessoa extremamente perfeccionista. Você busca fazer tudo perfeito e se qualquer coisa sai da sua sensação de estar perfeito, você simplesmente fica inseguro. Esse perfeccionismo, ele funciona como se fosse um escudo das críticas, das frustrações, do olhar do outro para você, de que talvez você não seja o suficiente. Você busca se proteger de tudo isso a partir do perfeccionismo. Só que o perfeccionismo, ele é um padrão disfuncional. Ele gera sofrimento emocional, porque a gente não consegue fazer tudo perfeito. E se nós buscamos o perfeito, ou a gente vai paralisar e não vai fazer nada, ou então a gente vai viver sempre se frustrando com as coisas que a gente faz. E a gente se frustra não porque aquilo está ruim, mas é porque a gente tinha uma expectativa desumana. A realidade é que existe um grande paradoxo da competência. Quanto mais competente é uma pessoa, mais ela se sente incompetente. E quanto menos competente é uma pessoa, mais ela se sente competente. Por quê? Porque quando você desenvolve o seu conhecimento e você entende a vastidão do universo, a vastidão do conhecimento que existe para ser obtido, você entende que você sabe muito pouco, mesmo sabendo muito. Porém, quando uma pessoa ela não sabe muito, ela não entende essa vastidão e ela acaba se sentindo extremamente confiante e falando besteira, fazendo besteira. Isso me faz lembrar de uma frase que foi dita há mais de 2000 anos atrás por Sócrates. Só sei que nada sei. E o fato de saber disso me coloca à frente de quem acha que sabe alguma coisa. Quando você duvida da sua competência, do seu conhecimento, é porque você está à frente das pessoas que não duvidam em nada do seu conhecimento. Só que o nosso objetivo não é você duvidar de você o tempo inteiro e você achar que você realmente não presta para nada. Você entende que tem muito a evoluir, mas você também entende que você já conseguiu algumas conquistas e que essa conquista não é uma sorte, não é um acaso, mas é fruto do seu estudo, é fruto do seu esforço. Para lidar com isso, a primeira coisa é a gente separar as minhas impressões dos fatos, os meus pensamentos da realidade. O que é que isso significa? Eu posso me sentir incompetente, mas não necessariamente eu seja incompetente. E o que é que eu preciso saber? Eu preciso ver os meus resultados. Então eu sempre faço uma pergunta para os meus pacientes. Durante a semana, você conseguiu resolver quantos % dos problemas que você teve? Aí a pessoa fala 95 para 99% das coisas. E aí ficou 5 a 1% de coisas que a pessoa ela não conseguiu resolver. E o que é que acontece na mente dela? Ela foca nesse 5%, nesse 1%. E isso fica martirizando, isso faz ela duvidar dela e achar que ela não merece, de que ela é ruim naquilo que ela faz. Isso é um certo perfeccionismo que gera essa sensação de ser um impostor. Portanto, não é porque eu me sinto sem valor que eu realmente sou sem valor. Não é porque eu me sinto incompetente que eu sou incompetente. A grande questão é que muitas pessoas não suportam a dúvida, não suportam a incerteza, não suportam o que pode vir se elas não têm o controle total da situação. Então, quando você consegue 95% e 5% fica fora do seu controle,
isso te gera insegurança. E aí começa a ocorrer um processo interno de autocrítica muito grande, única e exclusivamente com o objetivo de te proteger da incerteza. Você começa a se martirizar porque você quer ter o controle, você quer ter a certeza de que você vai conseguir dar conta. E aí quando você tem 1% de incerteza, isso te desestrutura emocionalmente, te causa muita ansiedade. Sua amígdala, que é a região que é ativada em sensações de ameaça, ela fica hiperativada e aí você não consegue mais separar o que eu sinto do que realmente é um fato. O que é importante ter claro nesses momentos é de que faz parte eu não ter o controle sobre tudo, faz parte eu não conseguir resolver tudo e que está tudo bem lidar com essa incerteza. Eu posso ter medo com essa incerteza, mas apesar do medo, eu continuarei agindo de acordo à direção que eu estabeleci para a minha vida. Então, eu posso estar com medo de uma certa apresentação e achar que eu não vou dar conta, mas o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer essa apresentação. Então, nas últimas apresentações, o resultado foi bom? Foi bom, elogiaram. Então, isso é um fato. Então, se isso é um fato, mesmo que eu me sinta com medo, inseguro e incompetente, eu preciso agir apesar do medo. Um bom exercício a ser feito é você listar suas conquistas, listar suas qualidades, listar o que as pessoas elogiam sobre você, listar suas formações, tudo aquilo que você realmente conseguiu adquirir na sua vida. Mesmo que você ache que isso é pequeno, anote a si mesmo. E busque observar como se fosse uma outra pessoa. Vamos supor que seja um amigo seu com todas essas qualidades, características, conquistas, formações que você teve. Como você avaliaria isso se fosse um amigo seu? Porque isso é fundamental. Pessoas perfeccionistas e muito autocríticas geralmente se tornam pessoas que se veem como fraudes e elas têm um peso diferente para outras pessoas e para ela. Então, você poderia ver uma pessoa com as mesmas qualidades e competências que você tem e você diria, poxa, essa pessoa é uma ótima profissional, mas como é comigo, não é suficiente, tem que ser mais, porque eu tenho que ter o controle, eu tenho que ter a certeza que tudo vai dar certo, senão eu começo a me penalizar, a me martirizar, a me criticar. Tudo isso é um efeito da insegurança. Só que enquanto eu ficar me sabotando, enquanto eu ficar evitando desafios, eu vou continuar tendo insegurança, porque o contrário da insegurança é a confiança. E a confiança, ela só é adquirida fazendo, agindo, avançando. Eu sei que é difícil para você olhar para si mesmo com mais compaixão, com mais empatia e humanidade. Eu sei também que você tem pesos diferentes para você e para os outros. Mas isso é um processo que ele precisa ser desenvolvido aos poucos. Busque olhar para si com esse cuidado. E se isso é muito difícil para você, saiba que o processo terapêutico, uma terapia, pode te ajudar a superar essa crítica interna disfuncional. Se você quer conhecer o meu processo terapêutico, eu vou deixar o link aqui na descrição. E para finalizar, entenda que a falha é um componente intrínseco da experiência humana e não necessariamente uma prova de incompetência e de que você não merece. Sempre busque olhar o todo e não filtrar apenas o negativo. Dessa forma, você vai se ver como uma pessoa que também precisa de empatia, de compaixão e de entender a sua própria humanidade.